Quando eu olho para a minha vida, quando eu comecei, alguns anos atrás, esse texto aqui, eu tinha muito medo, tinha muita dificuldade em falar em público, e alguns conceitos de fala eu não tinha, porque com o passar do tempo é que eu fui desenvolvendo isso. E meu maior problema nessa questão, que eu quero até mencionar o primeiro aqui, que eu tinha, era a falta realmente de preparo. Tá? Eu tinha uma falta de preparo em relação à fala, eu tinha uma falta muito grande de preparo em relação a estar em púlpito, a estar com pessoas. Eu tinha muito medo, mas meu maior medo estava envolvido e relacionado como pregador a falta de estudo, a pregação muito pobre, eu não me dedicava, não estudava. Então automaticamente quando eu ia falar, o medo tomava conta de mim. Então eu era um medo constante nesse aspecto do falar em público. Então, o medo me dominava. Então a falta de preparo, a primeira pregação que eu falei em público foi uma decepção para mim. E essa decepção fez com que eu perdesse o medo e quase nunca mais voltasse a falar. Tá? Então eu fiquei decepcionado a minha vida inteira, um bom período. Eu fiquei decepcionado um bom período do meu ministério. Eu fiquei decepcionado um bom período da minha vida, porque me deram uma oportunidade e eu fui frustrado naquele momento e eu recebi um bloqueio muito grande. Tá? Eu recebi um bloqueio muito grande. Vou colocar aqui para vocês. Quando eu vejo algumas pessoas novas estudando, quando eu vejo algumas pessoas novas se desenvolvendo, eu sempre oriento para que ela não assuma responsabilidade maior do que aquilo que ela tem. Isso dentro de uma experiência. Então, a falta de preparo para um novo pregador, para um iniciante, pode ser frustrante. Eu subi no púlpito e não conseguia mais parar. Eu não tinha respeito ao tempo, ao assunto, a que tipo de liturgia que era aquela de culto, mas foi me dado por participar de uma igreja pentecostal, me dado para falar e eu não consegui. Até que o meu paletó foi puxado, tá bom? Então, a falta de preparo, a falta de estudo, ela impede muito você desenvolver uma oratória, tá bom? A homilética é uma palavra, por exemplo, de origem grega que significa homiléticos, que é o ato de pregar sermões bíblicos. A homilia de fala, é a forma de você falar com elegância, elegantemente, na oratória eclesiástica. Então, quando você usa a homilia na igreja, você tem que convencer de uma forma elegantemente, deixa eu colocar aqui para todos vocês, os ouvintes através da fala. Já eu vou falar sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, e vou dar a fala para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, já vamos compartilhando quem entrar. Então, a oratória é a arte de falar bem. Então, não quer ser frustrado, então tente se preparar melhor, tá bom? A arte de falar bem é uma ciência valiosa. Então, considerando isso, como vencer os maiores problemas da homilética, como vencer os maiores problemas da homilia. Eu tive muito problema por causa da falta de preparo, aí eu tive um outro problema por causa do medo. Então eu comecei a ter medo de púlpito, medo de falar, medo de chegar um papelzinho na minha mão ou de alguém puxar meu paletó. Então foi muito frustrante. Então eu tive que resolver o meu maior problema, que era o medo de falar em público, que era o medo de alguém, na hora que eu estivesse falando, puxasse o meu paletó. Então, eu quero dizer para você assim, não se preocupe. Absolutamente, se você tem medo, isso é normal. Falar em público inclui-se entre umas questões das que mais as pessoas têm ansiedade, preocupação e sentimentos
de gerenciar seu próprio ato, e isso gera muita ansiedade e muito medo, e o medo de falar em público é um dos maiores medos do mundo. Então, o medo de falar em público é maior até mesmo do que a pessoa. Tem pessoas que existe mais pessoas com medo de pitbull do que medo de falar em público. Um dos maiores medos do mundo é o medo de falar em público. Então, dessa maneira, eu fico tranquilo quando algumas pessoas dizem para mim: olha, eu tenho medo, professor, eu tenho medo de falar em público. Uma das maiores dificuldades é o meu medo para vencer, para vencer o medo. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu falei com vocês aqui que o primeiro motivo foi essa falta de preparo. Então tente se preparar mais, estudar, fazer um curso, entender mais a questão litúrgica. Agora, os motivos que fazem você ter medo é a questão, primeiro, ser perfeccionista demais, nervoso demais, tá bom? Você ser negativo na questão de expressar. Então isso emocionalmente acaba com você, desmotiva você para essa tarefa, se cobra demais, se cobra perfeição demais, se compara demais com outras pessoas, se compara com outras pessoas e te inferioriza em relação àquilo. Então automaticamente você começa a ter medo e automaticamente você pode não ter sucesso se isso começar a acontecer, tá bom? Então existe muito. E quais são os motivos negativos que isso leva você, como um novo pregador, você que está iniciando, você que quer usar a oratória ou desenvolver essa habilidade e convencer? Eu sei que nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo isso, mas como? Quais são os motivos negativos que me deixam para trás, que me impede a minha oratória de falar elegantemente? Primeiro, você olha para você e diz assim: será que eu sou capaz mesmo? Eu olho para todo mundo, fala melhor, tem uma melhor oratória, prega melhor, fala melhor. Então eu não vou chegar nesse ponto. A mente é melhor, a linha de raciocínio é melhor. Então, será que eu sou capaz realmente para ser essa pessoa, para vencer tudo isso? Então, esses motivos negativos automaticamente podem destruir a tua vocação, o teu ministério, o teu chamado, aquilo que Deus colocou na tua vida, né? Então, é você chegar e dizer assim: olha, eu sou um desastrado lá na frente, eu não sei falar. Aí seu esposo te corrige, tua mulher te corrige, teus filhos te corrigem. Aí você, quando vai lá na frente, passa uma vergonha e isso frustra você. Então, hoje eu quero desafiar você a falar, tá bom? Porque a gente gosta de gente que gosta daquilo que a gente gosta. Então, a gente gosta de pregação. Então, a pregação ela é muito importante, tá? As pessoas têm medo de falar em público porque tem medo da forma que as pessoas falam em relação em relação ao que elas falaram no púlpito e o retorno delas em relação a alguma piada, algum sorriso, né? Então isso eu quero. Aí algumas pessoas decidem ficar quietinha, que é a melhor forma de não incomodar ninguém, e não ser taxado de não sabe falar, não tem talento, não quer mais falar, e você não sabe porque aquela pessoa não quer a oportunidade. Não adianta falar: eu não vou mudar mesmo, eu nasci assim, eu prefiro ser covarde mesmo, prefiro ficar nos bastidores. Tem outros até que dizem: eu prefiro ser membro de banco. Então, na realidade, nem membro de banco existe. Mas isso tudo impede você, que nunca falou, isso te impede negativamente e te